Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Nós temos a grata satisfação de saudar a todos os nossos telespectadores do canal 38 com a paz do Senhor Jesus. Esse programa ele é apresentado todas as quintas-feiras aqui no canal 38 de Mossoró e tem a responsabilidade do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Mossoró. É uma alegria, uma satisfação que nós temos de podermos, através desse programa, trazer uma mensagem de reflexão, de orientação, de subsídios para as famílias, para os casais. E hoje nós iremos falar sobre o tema, ou seja, o assunto que nós escolhemos para conversarmos no programa de hoje é sobre os fundamentos básicos da família. Nós vamos conversar com vocês acerca desses fundamentos que são básicos para a estruturação, para a fundamentação das famílias. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. O tema que nós vamos discorrer neste programa de hoje é exatamente sobre os fundamentos básicos da família. Como é que vai a sua família e o seu casamento? Vale a pena fazer um investimento na sua família? Nós sempre dizemos que, ou eu digo que o meu maior patrimônio não são os bens que eu tenho, a minha formação como médico, nem como pastor, não. Mas o meu maior patrimônio que eu tenho se chama família. E nós vamos tomar como base para a nossa reflexão de hoje o livro de Mateus, lá no capítulo 7, do versículo 24 até o 27, que diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou, que fundamentou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e diz que deram com ímpeto contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha, que é Cristo. E o versículo 26 diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, ao contrário, e não as pratica, ele será comparado a um homem insensato, que construiu, que edificou a sua casa sobre a areia. E o versículo 27 diz: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E diz que ela desabou, ela caiu, e foi grande a sua ruína. Esse texto de Mateus nos fala da
daqueles que edificaram, que construíram a sua casa, as suas vidas, que edificaram sobre um fundamento, sobre uma base sólida, bem estruturada. E ele fala também daqueles que são menos ou mais descuidados, ou que investiram no fácil, na facilidade, no mais rápido, e edificaram a sua casa, ou a sua família, ou as suas vidas sobre a areia, sobre um fundamento que não lhe dava firmeza, que não lhe dava segurança com relação às tempestades, os ventos que sopram sobre as nossas vidas, os nossos lares. Muitos são esses ventos, as tempestades que sopram sobre as nossas famílias, sobre nossas vidas. Como, por exemplo, nós podemos citar aqui o vento do individualismo. Esses ventos, cujo grande projeto desses ventos do individualismo é exatamente sou eu e nada mais além disso. E o que nós observamos é que esses ventos, essas atitudes de eu sou, tem penetrado em muitos lares e tem contaminado e consequentemente tem fragilizado muitas famílias, esses ventos que é do individualismo. Então, o que é que acontece quando esses ventos sopram e que essa casa ela não tem estrutura, não está fundamentada na rocha que é Cristo? Então, nós encontramos nesses lares pais que pensam cada vez mais em si mesmo, neles, né? São cônjuges que pensam só em si mesmo. E essas pessoas cada vez mais procuram arrumar o seu espaço, a individualidade. E esse individualismo é exatamente o que faz você incapaz de ser um marido, de ser uma esposa, de ser um pai, de ser mãe, de ser amigo, de ser colega. Então, o grande projeto desses ventos que nós observamos é que isso tem penetrado em muitos lares. Sou eu quem mando, eu que faço, eu quem decido, sou eu. Outro tipo de ventos que também assolam muitos lares são exatamente os ventos dos complexos psicológicos. Que é isso? São pessoas complicadas, cheias de complexos dentro dos lares, porque vivem exatamente centrados em si mesmos. Aí, por causa desses complexos, a comunicação, ela não existe, aquela comunicação objetiva, que podia trazer melhores caminhos, abrir caminhos para alegria. Pelo contrário, esses ventos eles abrem caminho para a depressão e as suas consequências, que são terríveis. Pessoas complicadas, marido complicado, esposa complicado, o filho complicado. Então, esse complexo, esse vento do complexismo, que considera apenas a si mesmo, exatamente ele esquecendo-se de quem está ao seu lado, precisando de dividir sua vida com você. E quem é que está ao seu lado, querendo dividir a sua vida? É seu filho,
que está ali ao seu lado, querendo dividir o espaço com você, para brincar, para jogar, para correr. É sua esposa que está ali ao seu lado, querendo dividir o espaço com você, né? Então, esses ventos do complexismo realmente têm atingido a estrutura de muitos lares, muitas famílias. Outro vento também que é muito destrutivo é exatamente o vento do relativismo. O relativismo, ele arruína profundamente toda a capacidade de discernir. Ele elimina a capacidade de você decidir, de julgar a vida. Ou seja, tira o relativismo, ele tira toda a possibilidade de você discernir o certo do errado. Porque tudo é relativo. Nada é certo, nada é errado. E por causa desses ventos que têm soprado também sobre os lares, sobre as famílias, sobre as casas, né? Os estragos que esses ventos trazem sobre as famílias, eles são enormes. Lá no livro de Mateus, do Sermão do Monte, ele traz muitas lições em todas as áreas que nós podemos pensar, né? E nós, observando ali, nós vamos ver que ali, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ali oferece-nos o material ideal para a construção desse edifício chamado família. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui se fala exatamente da pedra angular, da pedra fundamental. Bem-aventurados humildes de espírito. E isso significa o quê? Significa exatamente humildade. É uma riqueza muito grande quando você vive da maneira humilde, né? Significa desprendimento. É você não ser o dono das ideias finais, né? Estarem sempre dispostos a abrir a mão para os outros. Então, são pessoas totalmente dependentes de Deus, porque elas reconhecem sua fraqueza espiritual e que nada tem para oferecer a Deus senão adoração e gratidão. Essa é a pedra angular, a base, a pedra principal de uma construção. Humildade. O piso ou a base, toda a construção nós temos que tem vários segmentos. A pedra, o alicerce, depois vem o piso ou a base, né? Lá no capítulo 4, no versículo número 4, diz assim: bem-aventurados os que choram. Por quê? Serão consolados. E o que é que significa esse piso na formação, na construção de uma família, de um casamento, de um relacionamento? O que é que significa esse piso ou essa base? Significa exatamente sensibilidade. Você tem sensibilidade? É a capacidade de chorar, de sentir, de se emocionar. É o quebrantamento. Nós encontramos pessoas tão duras, insensíveis, que não atendem, não escutam o clamor do filho, da esposa, do esposo. Então, a família onde não existe essa base, esse piso, são famílias insensíveis, que estão susceptíveis a esses ventos.
Apenas os quebrantamentos que choram e se arrependem têm novos caminhos. Aqueles que têm sensibilidade, aqueles que choram, que sentem, né? Eles exatamente têm novos horizontes. Podem mudar, podem continuar, podem parar, porque tem a humildade, tem a sensibilidade. E em uma construção, nós sabemos que tem as amarrações, aquelas colunas que é de ferro. Exatamente lá em Mateus, no versículo 5, diz assim, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que significa essas amarrações da construção de um lar, de uma família? São coisas que estamos comparando, que estamos idealizando, né? Que tem sentido. Então, as amarrações significam que autocontrole. Eu preciso ter autocontrole quando estiver irritado, quando for decidir, quando for tomar uma atitude. Significa também disciplina. Todo casal, toda família precisa ser disciplinada nas suas atitudes, nas suas ações. Gente, as amarrações, elas, como todas as outras, os outros elementos de uma construção, são importantes. Nenhuma sobrevive sem a outra, uma depende da outra. Elas juntam, elas trabalham em harmonia, elas são coesas. Então, as amarrações significam autocontrole, disciplina, mansidão. Tem tantos maridos bravos, violentos, agressivos, como também esposas violentas, agressivas, filhos rebeldes. Então, é você saber dizer não aos seus limites. Aí sim, você tem uma construção onde as amarrações, ela lhe dá segurança. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, nós estamos de volta com o seu programa Momento com a Família. E nós estamos comentando nessa oportunidade a nossa reflexão exatamente com relação aos fundamentos básicos para a construção de uma família, de um lar. E nós vamos falamos sobre o piso, falamos sobre a pedra angular, sobre as amarrações e as colunas. Lá em Mateus, no capítulo 5, toda construção, elas precisam daquelas colunas, que exatamente são os pontos de apoio. Diz assim lá em Mateus 5 e 6, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa então? Qual é o sentido das colunas na construção de um relacionamento? Significa exatamente justiça. Todos clamam por justiça. O mundo, a sociedade, as famílias, as esposas, os filhos, todos nós almejamos justiça em todos os aspectos da nossa vida. Então nós devemos mostrar nossa generosidade com sensibilidade e igualdade, porque só assim nós faremos, nós construiremos colunas realmente que nos dá segurança. Feito a base, o piso, as amarrações, as colunas, aí precisamos aqui agora, na construção de tijolos.
Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, os tijolos, eles significam o quê? Trazendo para a prática do casamento, da família, do relacionamento a dois. Os tijolos, eles significam solidariedade. A solidariedade, a misericórdia, são dois elementos, são dois ingredientes que ele não pode estar ausente na construção de um lar, de uma família. Você ser solidário na hora da dificuldade, ser solidário na hora da alegria. Diz que nós devemos chorar com os que choram, né? E também rir com os que riem. Ser solidário é você dar o ouvido para escutar o seu filho, para escutar as pessoas. Você é ser solidário. É você dar atenção àquele filho rebelde, aquele rapaz, aquela moça que não lhe traz respeito, mas mesmo assim eles precisam de um pai solidário, de uma mãe solidária para ouvir, para dizer: meu filho, minha filha, eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu sou solidário com você para lhe ajudar, para lhe dar apoio, para lhe trazer você de volta às bases, à estrutura. Então, saber lidar com as incoerências dos outros, com o filho problema, como eu falei, com o cônjuge complicado. Então, os tijolos, eles são pequenininhos, mas você coloca um, depois outro, e assim, quando menos espera, você constrói uma família, um lar, um muro, onde não há perigo, onde não penetra o inimigo, ou os ventos não têm como soprar e atingir dentro do lar, da casa, porque ali existem tijolos de solidariedade, de misericórdia. E feita a construção, nós temos agora que cobrir essa casa, esse edifício, né? E nós precisamos de quê? De telha. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é que significa então a cobertura na casa, as telhas? Qual é o significado que nós poderíamos dar a essa cobertura? Exatamente transparência. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom você ser transparente. Diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, entre eles não existia segredos, não existia subterfúgio, tudo estava desnudado diante deles. E no seio da família precisa que haja exatamente essa transparência, ou seja, por onde entra a graça de Deus, limpo de corações, consciência limpa e tranquila, que não lhe atormenta roubando o sono. É você olhar da cama para o céu e ver Deus. Consciência limpa nos dá visão de Deus em família. Precisamos de cimento. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificação significa, o cimento significa pacificação. É manter as coisas juntas. O pacificador está sempre juntando os pedaços. Está sempre construindo pontes, amarrando. Existem muitos lares que estão minados. Ao invés de construir pontes relacionais na família, erguem-se obstáculos entre as partes. Isso é triste. E toda casa, depois de construída, tem porta, tem janelas. Lá em Mateus 5, 11 e 2 diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós.
Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então as portas, as janelas, significa exatamente vidas que não se fecham, apesar das perseguições. Jesus ele nos ensina com isto que, apesar de toda a tempestade, construa algo que tenha portas e janelas. São aqueles que, apesar de injuriados por outros, sabem dar o devido respeito à sua família. Toda construção, toda casa precisa ter portas e janelas. E para concluir, nós temos na construção o projeto. Significa você pensar grande. Nós devemos pensar grande na construção dessa família desse lado, mas devemos começar pequeno. Não podemos pensar grande e começar grande, não. Temos que começar pequeno, das pequenas coisas. São as pequenas coisas que se constroem os grandes edifícios. Se quisermos construir um bom relacionamento com o nosso cônjuge, devemos começar das pequenas coisas. É na virada da cama, é no generoso bom dia, é no café da manhã, demonstrando carinho, confiança. Essas são pequenas coisas, são pequenos atos, atitudes que constroem grandes edifícios, grandes famílias. Ninguém começa das grandes coisas, mas sim das pequeninas, pois são as que fazem a grande diferença no final. E temos que ter atitudes construtivas, sempre. Lá em Mateus 5, 43 e 47, diz: ouviste o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Jesus disse: eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e envia a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que com recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Disse Jesus. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Nada. Não fazem os gentios também a mesma coisa? Então, essa atitude construtiva significa o que é amor. É você amar com amor incondicional na construção de uma família, de um lar. O amor, ele precisa ser o tempero principal, porque assim você vai tomar atitudes que somente constroem. E por fim, essa casa, essa construção precisa de um morador conosco. Exatamente significa a presença de Deus, Jesus instalado no âmago da nossa vida. Aquele Jesus que fecha a casa por fora e ninguém arromba, que abre e ninguém fecha. Aquele que ensina a construir e mora naquilo que construíram. Que não adianta casa bonita e bem ornamentada se ela está vazia. Não adianta. Convide, portanto, Jesus para lhe ensinar a construir sua casa. No casamento em Caná da Galileia, aquele moço teve a preocupação sábia de convidar Jesus para a sua casa, para o seu casamento. E é isso que você precisa fazer. Essas atitudes que você tem que tomar nessa construção, que sempre precisa de uma manutenção. Estamos chegando já ao final do nosso programa, Momento com a Família. Eu quero agradecer pela sua audiência e dizer que nós temos orado por vocês, pelas famílias, o DEFADEM, o Departamento da Família. Ele tem se preocupado com as famílias, os casais. E nós vamos continuar orando a Deus para que Ele continue abençoando, lhe ajudando nessa grande construção desse edifício chamado família. Nós vamos fazer uma oração a Deus pela sua família, para que Ele lhe conceda a graça, o conhecimento e a sabedoria
nessa grande construção que você é a pedra muito importante. Você, marido, você, esposa. Vamos orar ao nosso Deus. Eterno e poderoso Deus, eu quero te adorar, papai, e te agradecer por mais um programa, Momento com a Família. Pai, eu te peço uma bênção especial, papai, por todas as famílias, aqueles que estão nos assistindo, papai. Eu não sei, meu Deus, qual a dificuldade, quais os ventos que estão soprando sobre essa família, sobre esse lar, se é o vento do complexismo, se é o vento do individualismo ou do relativismo. Pai, mas ajuda, papai, que eles construam uma casa, uma família que seja resistente a esses abalos. Que eles possam, pai, construírem realmente essa família sobre a base, a pedra fundamental, que é Cristo Jesus, o Senhor. Pai de amor, visita essas famílias, esses lares que estão sofrendo, que estão, Senhor, sendo deterioradas pelos ventos que sopram sobre eles. Pai, só Tu pode ajudar. Abençoa, encoraja e fortalece todas as famílias. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem me acolher.